Não te rias, Inês. Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Temos connosco a Mariana Reis Cabral de Solteira e é uma grande amiga de infância. Eu não me lembro de existir sem conhecer a Mariana, portanto é um bocadinho surpreendente como é que as nossas vidas foram acompanhando uma à outra. E então, eu pedi à Mariana para partilhar aqui um projeto do qual é fundadora cá em Portugal, que é a Mirabilis, e que tem como visão ajudar os jovens a olharem para cima, olharem mais alto e não se deixarem hipnotizar pela influência dos ecrãs. Mas passo-te a palavra, Mariana, obrigada. Eh, Obrigada pelo desafio. Espero não desiludir muito, porque de facto a Inês e eu somos amigas de infância desde os 3 anos. De facto, também não nos lembramos de existir uma sem a outra, mas ela deve-me ter em melhor conta do que aquilo que do que aquilo que eu sou ou do que aquilo que eu faço. Não se desiludam, porque eu vejo passar por aqui altas patentes da vida espiritual e profissional e eu sou cabo raso. Mas pronto, isto só para dar aqui uma introdução. E depois, também aqui alguns pressupostos que acho importante, porque eu no fundo o que vou fazer, e que façam-me perguntas pelo meio, com todo à vontade, mas no fundo o que eu vou fazer é contar um bocadinho este percurso me tem acompanhado já há uns anos, mas queria deixar aqui algumas ideias só antes de entrar no percurso. Então, toda a minha vida tenho consciência, pela formação que tive e pela família também que me fez crescer, que confiei muito as minhas decisões em Deus. Ou seja, esta questão de que, sendo pequeno ou grande, não vou tomar uma decisão sozinha sem pôr à consideração de Nosso Senhor e perceber em que é que posso ser iluminada e que palavra terá Deus a dizer no meu caminho sobre essas decisões maiores ou mais pequenas. Por outro lado, também dizer que, por causa disto, acho que vou tendo uma facilidade de ir olhando para a minha vida e identificar onde é que são feitos de Deus, onde é que são coincidências que Deus, como se diz, Deus incidências, não é? Pôs à minha frente e consigo ter mesmo esta consciência de que sozinha eu não fazia nada e que os momentos, as pessoas que me aparecem por diante acabam por fazer parte deste caminho e, em algumas situações, com mais expressão do que outras, naturalmente, e de facto tudo isto pauta a história da Mirabilis. É por isso que estou a fazer este preâmbulo. E depois também dizer que tenho uma história pessoal e profissional muito dedicada às missões, sempre muito movida pelas missões. Eu acho que começámos juntas, possivelmente no colégio ou no DARCA, a fazer voluntariado. Lembro-me, por exemplo, do Hospital Dona Estefânia, que éramos miúdas a visitar crianças pequeninas e aquilo mexia imenso comigo e fiquei sempre muito motivada pelo voluntariado. Depois também passei por vários bairros sociais, no apoio ao estudo, isto enquanto miúda, visitas a bairros sociais também, só para acompanhar as famílias, o que me levou às tantas a querer também ser um bocadinho mais missionária, ali por volta dos 18 anos, levou-me a fazer parte de um projeto, que é a Equipa da África, que pautou também muito a minha vida missionária e com vontade de fazer mais pelos outros. Portanto, depois dizer que, tendo tirado o curso de design, que aparentemente não tem nada a ver com isto, e tendo ingressado ali ligeiramente pelo design, mal acabei a faculdade, rapidamente larguei por pronto, lá está, porque Deus quis e porque isto também me fez ingressar com uma forma mais séria na área social, através de uma paixão que eu também tinha e sempre andei em dúvida se havia de seguir ou não, que seria mais esta área da gestão, e depois, a partir disso, tive bastantes anos no. Por exemplo, numa paróquia, depois passei para a ajuda de berço e, portanto, sempre com a perspectiva da gestão, do fundraising e, portanto, mas isto para dizer, a missão sempre teve no meu coração, como alguém agora há pouco tempo me definiu desta maneira, eu achei engraçado, porque não fui eu que o disse, foi esta pessoa que o disse, e de facto é verdade. Depois, dizer sobre a Mirabilis, isto que a Inês já disse, que de facto nós, assim, a grande visão é tirar os miúdos dos olhos, tirar esta posição de olhos para baixo, olhar para os ecrãs e olharem para a maravilha que temos à volta, não é? Que, que preenche a nossa vida e que parece que esta geração perdeu um bocadinho isto. E portanto,
Com esta missão, nós temos dois grandes objetivos: capacitar pais e educadores, mas também as próprias crianças e os jovens que de alguma forma estão a ser afetados por isto, portanto, dar informações para que possam tomar decisões em consciência, e por outro lado, também envolver o governo, ou seja, percebemos que esta capacitação só de grupos ou comunidades ou aqueles grupos a que estávamos a chegar era pouco e que sem medidas e leis um bocadinho mais abrangentes não iríamos conseguir chegar rapidamente a reversão de problemas ligados ao uso excessivo e precoce dos ecrãs e, portanto, começámos a ir por esta parte, que depois já explorarei um bocadinho à frente, da ação junto do governo e dos decisores políticos. Pronto. Isto era assim uma introdução só para nos situarmos e também perceberem quem é que tem à frente e do que é que vamos falar. Depois, para falar aqui, a Inês dizia, eu perguntava, mas o que é que eu vou falar? E ela diz, explica o que é que significa o projeto na tua vida pessoal e no teu caminho para a santidade. Ok, vou tentar e eu só consigo fazer isso contando a história do princípio e que este exercício até foi muito giro porque me ajudou a realinhar ideias e a ter, perceber onde é que isto começou, por onde é que tem ido e onde é que nos traz hoje ao fim de quase 3 anos. Então, isto começou por volta do ano 2022, parece que foi assim há muito tempo, mas não foi assim há tanto tempo. Portanto, eu tinha o meu filho mais velho com o telemóvel já há um tempo, nós tínhamos-lhe dado o telemóvel para as mãos no quinto ano e como uma ferramenta, no fundo, porque eu precisava de contactá-lo para tirá-lo do colégio em tempo Covid, pós-Covid, e com um bebé recém-nascido no carro, mais três crianças no carro, portanto aquilo era tudo muito aparatoso, ele estava num colégio sozinho, diferente dos outros quatro, e portanto eu às tantas lembro-me perfeitamente de um dia chegar a casa e dizer ao meu marido: Houve lá, aquela ideia de darmos tarde o telemóvel, isso vai ficar vai por água abaixo, porque eu preciso tirar o miúdo do carro, é inverno, está a chover a cântaros e eu não vou sair com todos para ir buscá-lo. E portanto, nisto, sem pensarmos muito, queríamos lhe dar um telemóvel de teclas, o dito Nokia, não é? E claro, como acontece na maior parte das famílias, aparece alguém, no caso foi a minha irmã, não vale a pena o telemóvel de teclas que eu tenho aqui em casa um iPhone que acabei de comprar outro e não preciso. E claro que para uma criança, entre um telemóvel de teclas, um Nokia ou um iPhone que tem todo o mundo à sua frente, ele, como é óbvio, ficou muito mais entusiasmado com o iPhone e já não houve volta a dar com o telemóvel, com o telefone de teclas. Então, de facto, no princípio, portanto, estávamos no quinto ano dele, 9, 10 anos, ele não ligou absolutamente nenhuma ao telemóvel. Usava mesmo aquilo como ferramenta, chegava à casa, largava, nas férias eu tirava-lhe porque não era preciso, e de facto era mesmo uma ferramenta de comunicação. Até que por volta ali de setembro, outubro, quando ele entra para o sétimo ano, portanto já está com 12 anos, eu senti mesmo ali uma diferença na relação com o telemóvel. Portanto, aquilo que nós vimos dos miúdos olhar para baixo, começou-se a passar de facto a minha casa, ele a não responder, não interagir com as irmãs mais novas, não brincar, que ele costumava brincar imenso, que ele adora crianças pequeninas. E, e a não respeitar as regras, ou seja, eu comecei por colocar regras de só esta hora, depois dos estudos, depois das tarefas, depois de não sei do quê, depois de ter feito tudo o que era preciso, e ainda assim notava que estava a ser mesmo complicado ele respeitar estas regras e estava a entrar em colisão comigo, com o meu marido, com os irmãos, portanto, aquela atitude estava de facto a minar um bocadinho a nossa casa. Entretanto, isto passou-se e eu sou um bocado doer, não é? Não consigo ficar quieta quando tenho um problema à frente. E então comecei a pesquisar o que é que haveria cá em Portugal, ou o que é que haveria de acessível para fazer uma formação, porque eu comecei a ter consciência que eu precisava de falar com ele sobre um tema que eu não estava a conseguir regular sozinha, mas eu própria também tinha que fazer uma reflexão sobre o meu uso do telemóvel, porque eu não podia pedir-lhe uma coisa que ele não estava a controlar, mas eu própria também sabia que não estava a controlar e, portanto, eu ia ser exemplo para ele. Quis saber o que é que havia, o que é que havia sobre este tema, cá. E, de facto, lá está, aconteceu uma coincidência, caiu-me no e-mail nessa semana em que comecei a pensar nesta preocupação, um curso online sobre este tema. Portanto, era um psicólogo, salvo erro, a falar sobre isto e com bastante conteúdo, bastante bem fundamentado, todos os argumentos deles, só que uma estupada.
eu adormeci ao fim de 5 ou 10 minutos. E, portanto, eu pensei, eu não costumo adormecer em coisas que me interessam, não costumo adormecer, mas de facto, à noite, uns slides muito maçudos, com muito texto, um senhor em falar em voz monocórdica, desculpem se também estou a ser essa pessoa, mas a falar uma voz sempre no mesmo tom, e eu pensei, como é que eu adormeci? Eu queria tanto saber disto. Pronto. Aconteceu outra coincidência, é que no dia a seguir cruzo-me com uma amiga minha, a Matilde, que hoje em dia também é minha muito amiga, mas também fundadora da Mirables. Cruzámos-nos as duas no colégio, porque ela, entretanto, tinha os miúdos no colégio dos meus filhos, e ela disse-me: Eras tu que estavas na sessão ontem, não era? Porque eu estava sem ecrã porque adormeci, não é? Eras tu que estavas na sessão, e eu: Era, tu também estavas, estava. O que é que achaste? Eu disse: Olha, achei uma estupada. Achei que aquilo não há direito de se fazer uma coisa com tanto interesse ou com tantas famílias tão aflitas, que seja assim uma seca. E a Matilde teve outra perspectiva e abriu-me os olhos de outra maneira. Olha, eu estou descansadíssima e estou feliz porque se está a falar do tema. E estou a investigar este tema já há muito tempo e pronto, dou graças a Deus de haver alguma coisa sobre o tema cá em Portugal. Pronto, assim uma palavra uma conversa de circunstância, palavra puxa palavra. Então, o que é que eu me apercebi? Que a Matilde, de facto, sabia muito já sobre o tema, já tinha feito o seu percurso pessoal e em casa, sobre tudo isto, já tinha começado a investigar há muito tempo. Pensei, calma lá, mas tu não podes guardar isso só para ti. Ela diz que eu lhe chamei egoísta naquela conversa. Mas eu só disse: estás doida? As famílias estamos todas aflitas com este tema. Se não é por um lado dos jogos, se é pelo lado das redes sociais. Se não é as redes sociais, é pornografia. Não há família, não há encontro familiar, encontro de amigos, jantar de equipas de casais, jantar do que for, que o tema não acabe nisto. Tu estás doido, está tudo aflito com isto e tu tens um tesouro guardado só para ti. E ela, muito a medo, lá se deixou picar, mas disse: Ouve lá, eu estou muito queimada com este tema, as pessoas acham que isto é tudo um exagero, eu não quero meter mais nisto, não quero, não quero. Piquei, 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 não alarguei, enquanto não consegui que ela de facto não viesse expor aquilo que sabia. E ela dizia: Mas traz só cinco ou seis pessoas. Eu disse: Está bem, vais ver que está tudo aflito. Eu tenho um grupinho de café da manhã aqui no colégio, vais ver que eu falo nisto e toda a gente quer ir ouvir. Então lá consegui a sala, consegui arranjar este grupo e aparecemos 10. Portanto, não foram as 5 que ela queria, aparecemos 10. Não lhe fiz caso nenhum, basicamente. Então, para ela, fez ali logo, ela ficou surpreendida, de facto, como é que de repente apareceram ali, preparou-se para esta sessão e deu-nos duas sessões, cerca de 1 hora e meia cada sessão, quase como uma formação mesmo já muito séria sobre o tema. E bem preparada e tudo com muito nível. E eu, no final daquela sessão, em que fiquei de facto muito mais ciente, muito mais consciente dos perigos que os ecrãs acarretam para o desenvolvimento das crianças, para a saúde mental, para a saúde física, para tudo isto, apercebi-me, bolas, mas todas as famílias têm que conhecer isto. As famílias estão embrulhadas e estão dentro de um barco de onde não estão a conseguir sair e bastava terem esta informação de forma simplificada e se calhar mais curta e tudo isto, mas que lhes chegasse rapidamente. Então comecei, a picá-la para desenvolver esse trabalho, mas, entretanto, também é importante dizer que fiquei pessoalmente, e aqui para o que resultou em casa, fiquei bastante inquieta. Ou seja, fiquei inquieta por mim, porque percebi que aquilo iria pedir muitas mudanças na minha casa, mas também fiquei inquieta por todas as pessoas à minha volta. Lá está, tinham que saber deste tema e tinha que ser rápido. Para mim, as coisas são assim mais se calhar impulsivas, emotivas e achei mesmo que isto tinha que ser rápido. E lembro-me de comentários com a Matilde, ela dizia: Olha, Mariana, mas tem calma, porque esse teu desassossego, tem tudo a ver com uma nova fase, uma fase importante. Portanto, as boas mudanças e as grandes mudanças partem de um bom desassossego. Eu, na altura, estava longe de imaginar o que é que isto quereria dizer na nossa vida, minha e dela, porque isto vai implicar com a vida das duas. Mas, de facto, ouvia e engoli aquilo e vim para casa. Vim para casa também partilhar em primeiro lugar com o meu marido, que fiquei altamente desassossegada e que tínhamos que tomar medidas muito diferentes daquelas que estávamos a tomar. Hum, e,
e fiquei também com vontade de partilhar com os meus filhos, porque na verdade um miúdo que está no sétimo ano ou no quinto, que era a que vinha imediatamente a seguir, já tem conhecimento de tanta coisa, eles também iriam gostar de perceber o que é que estava a passar nas cabeças deles e no desenvolvimento deles, e portanto rapidamente envolvi-os com esta informação e também começámos com esta coisa de eu quero o máximo para o meu filho. E, portanto, onde é que isto me leva? Foi um bocadinho gradual, cerca de 15 dias, um mês, portanto, as minhas atitudes graduais são assim um bocadinho rápidas, até eu decidir que não fazia sentido nenhum com tudo o que eu sabia, com tudo o que nós sabíamos cá em casa sobre o tema, porque, entretanto, fui investigando mais e mais, deixar os meus filhos com um telemóvel, com um smartphone nas mãos, com aquelas idades. E, portanto, decidi rapidamente que eu queria o melhor para os meus filhos, porque muitas vezes depois as pessoas perguntam: bem, és uma corajosa, como é que tu conseguiste fazer isso? Simplesmente porque uma mãe, quando sabe o que é melhor para os seus filhos, não hesita e toma uma decisão. E a decisão tomada com convicção, consegui tomá-la e assim continuamos. Portanto, os nossos filhos ainda não têm smartphone. O mais velho está no nono ano e a seguir outra no sétimo e logo a seguir outro no sexto. Nenhum deles tem smartphone. E de facto, aquilo que eu vejo relativamente a este primeiro filho, sobretudo, é que recuperei um filho. Tinha um miúdo perfeitamente agarrado a um bloco de plástico, esta coisa, o smartphone, e de repente começou a olhar o mundo à sua volta e começou a brincar com as irmãs e começou, quando íamos para o campo, a construir cabanas e depois, na vez a seguir, a construir cabanas ainda mais altas e, portanto, a planear, a ter capacidade de se maravilhar, lá está, com aquilo que lhe estava a ser posto à frente. E de facto sinto mesmo que recuperei este filho e as relações entre nós também amansaram, as notas dele recuperaram drasticamente e, portanto, era um miúdo que sempre foi ótimo aluno e estava-se a perder um bocado pelas notas, começou rapidamente a recuperar notas e tudo isto me deu vontade de continuar neste caminho. Não digo que foi um caminho sempre fácil, às vezes continua a não ser, é verdade, até porque ele agora está a ir para o décimo ano e acha que é impensável, como é que a mãe me vai pôr no décimo ano sem smartphone. Eu sou, às vezes, nestas fases. Mas na generalidade do tempo e na maioria do tempo ele está lindamente, a verdade é esta. E que vai confessando aqui, quando estamos a falar de um adolescente, não é? Portanto, há uns picos de fúria e depois há muito tempo e muita inteligência já para dialogar e para conversar connosco. E às vezes já tivemos estas conversas e ele próprio assume que ele não cumpria as regras, ele não estava a conseguir estudar sem o telemóvel ao lado. Quando dizia que o telemóvel estava na. Eu depois sou super despistada, não é? Portanto, eles dão uma volta com bastante facilidade. O telemóvel era suposto estar na entrada, não estava e estava permanentemente a tocar as notificações e os WhatsApps durante o tempo de estudo. Portanto, ele próprio e aqui em casa começámos a tomar consciência de que, de facto, estava a ser uma grande mais-valia esta experiência, sem os ecrãs. Que cá em casa, volto a referir, era mesmo só o smartphone, portanto não havia, nem há grande vontade, nem propensão para os videojogos, nem nunca houve, nem para outras coisas. Portanto, essa questão do smartphone foi o que aconteceu cá em casa. Claro que nós depois vemos famílias com outros tipos de problemáticas. Pronto, dito isto, senti-me completamente empurrada, por Deus, para fazer qualquer coisa mais. Lá está, eu não podia saber isto tudo e não partilhar. E, entretanto, houve também um sentido de oportunidade e Nosso Senhor também lá sabe como é que faz as coisas, porque entrei aqui numa fase dos 40 em que parece que fazemos aqui quase que um balanço de vida. O que é que eu de facto quero fazer da minha vida profissional? Também passa pela reflexão a nível pessoal, com certeza, mas aqui muito a nível pessoal senti que eu de facto não estava muito contente naquilo que estava a fazer, num mundo completamente profit e que não me estava a encher. Não estava a ser ótimo, porque imensa compatibilidade com a família, alguma compatibilidade com o projeto que eu estava a começar a desenvolver, das sessões, nas escolas e tudo isto, mas não estava mesmo satisfeita com o que estava a fazer. E comentei com o meu marido e comentei que precisava de voltar a ter uma missão, de voltar a ter uma coisa que me motivasse e com o sentido de ajudar os outros. Então comecei a procurar trabalho.
Comecei a achar que tinha que procurar trabalho, porque precisava de ganhar dinheiro e precisava de voltar a este mundo de missão, mas a ganhar, não é? A família precisa. E, por acaso, encontrei rapidamente um trabalho bastante compatível com a família, bastante compatível com o meu projeto, em teoria, mas passado 2 dias fui despedida, porque a minha chefe, a minha nova chefe, deu-se conta ao receber um flyer da nossa próxima sessão, que na altura ainda não era Mirabilis, era da Mariana e da Matilde. A próxima sessão, ela recebeu no telemóvel dela e liga-me num dia à noite, depois do segundo ou terceiro dia de trabalho, e diz-me: "Ouve lá, tu não me tinhas explicado que isto tinha esta dimensão. Isto é uma coisa brutal, isto é enorme, isto é uma missão muito maior que a minha. Tu rapidamente não vais conseguir compatibilizar as duas coisas." E eu argumentei imenso e disse, claro que conseguia, porque é que não havia de conseguir? Estes são dois mundos diferentes, são duas causas totalmente diferentes. Eu estou a fazer isto nas minhas horas vagas, no fim de dia, são sessões em que vou à noite falar com os pais, aqui, ali. É uma coisa muito calminha. E ela lá me fez ver que não e despediu-me. Pronto, e achou que era o melhor para mim, que era o melhor para ela e que de facto as coisas iam colidir. E foi mais um sinal de Deus, achei eu, e partilhei com o meu marido. Na altura até foi ele que disse: "Olha, entende isto como um sinal, porque de facto tens uma missão brutal nas mãos." E decidimos em conjunto que eu me dedicasse a esta missão por 6 meses, sem remuneração. Atenção. E, portanto, ele tinha mesmo que alinhar, não dava para ser só eu. E então decidimos isto em casal, portanto, que havíamos, que eu ia dar um tempo a isto, a ver até onde é que isto nos levava, a mim e à Matilde, e que, de facto, que uma missão destas, que era grande, ou tinha o potencial de ser grande e de alcançar muitas pessoas, se não tiver uma pessoa a tempo inteiro, também iria demorar 10 vezes o tempo e, portanto, seria importante alguém estar dedicado a tempo inteiro, porque até aqui, tanto eu como a Matilde, estávamos a aceitar sessões sobre aquilo a que nos começámos a preparar para fazer. Esqueci-me de dizer isto. É que a Matilde tinha esta preparação de uma associação americana, a Screen Strong, e rapidamente me disse: "Ouve lá, mas tu também tens que vir fazer a formação para sermos duas oradoras." Então eu lá fui, mas também fui arrastando aquilo devagarinho para ver quando é que começava eu a falar, que não me estava a apetecer muito, não gosto muito da parte da exposição e de falar em público. Mas de facto fui fazer e rapidamente começámos a fazer no colégio dos nossos filhos sessões de informação para pais, propusemos a fazer também para o staff, para os professores e staff da escola, daí passámos para as sessões com as crianças, portanto começámos a desenvolver toda uma panóplia de sessões e aquilo começou de facto as pessoas a pedirem-nos e se podiam ir a mais esta escola e mais àquela e àquela outra e nós fazíamos tudo isto em fim de dia, portanto, a prejudicar também os nossos trabalhos, porque tirávamos imenso tempo dos nossos trabalhos para conseguir compatibilizar com cada sessão que nos era pedida, com alguma dedicação e também para que saíssem coisas boas, ou seja, estar uma sessão bem preparada, não íamos a escola nenhuma fazer uma coisa às três pancadas. E então, isto para dizer que, de facto, comecei-me a dedicar a tempo inteiro e o projeto, de facto, cresceu muito, porque quando dedicamos mais tempo, de facto, as coisas crescem. Mas sempre com esta frase na cabeça e sempre com esta consciência, e nisso, graças a Deus, também me encontrei com a Matilde, as duas com o mesmo sentido de missão. Somos ferramentas de Deus. Isto existe como instrumentos de Deus. Estamos a ser instrumentos de Deus para chegar ao maior número de famílias. Eu lembro-me de lhe dizer logo no princípio, ouve lá, nós temos que salvar famílias. Este tema é para salvar famílias, relações familiares, relações de pais para filhos, relações de marido e mulher, relações até de namoros. Isto, para mim, é para salvar famílias. Parece um bocado dramático depois, não é? Mas de facto foi assim o meu primeiro objetivo. E sempre com esta frase na cabeça, não eu, mas Deus, que é este título do Beato Carlos Acutis, não é? Deste livro pequenino que existe dele, que de facto também, coincidentemente ou não, comecei a interessar-me muito mais por esta personagem do Carlo Acutis e perceber que de facto tínhamos aqui quase que um patrono da nossa missão. Entendo eu assim, não quer dizer que as pessoas todas que estão envolvidas na missão o entendam, mas entendo porque foi quando comecei a conhecê-lo melhor, foi quando percebi que através de um santo podíamos também levar isto mais perto de Deus.
E por outro lado, também ter sempre esta consciência de que sem a iluminação do Espírito Santo, nós íamos só para ali, para as sessões, para paguear qualquer coisa e não sairia nunca tão bem. E, portanto, já rezámos muitas vezes juntas, a Matilde e eu, antes de começar uma sessão, para que a coisa de facto saísse mesmo como era suposto e com profundidade e com intenção. Entretanto, voltando aqui a um âmbito um bocadinho mais terreno, saindo aqui do sobrenatural, fomos também aconselhando-nos com pessoas de variedíssimas especialidades, aquilo a que hoje chamamos o nosso pomposo Conselho Científico, mas que de facto é feito de pessoas extraordinárias e cada uma delas parece que nos apareceram assim a dedo na nossa vida e no nosso percurso. Uma delas, o irmão da Inês, o Manel Magriço, que foi das primeiras pessoas a quem eu falei nisto nos 40 anos da Inês, portanto, foi já quase há 3 anos, e, hum, e lembro-me de lhe estar a partilhar esta minha inquietação, esta minha vontade de fazer mais sessões, mais chegar a mais pessoas, e ele alinhar imenso e dar-me imensa força e dizer que de facto ele também tinha esta preocupação, e eu tinha a noção que ele tinha essa preocupação, por isso é que fui partilhar com ele o projeto, porque eu tinha ideia que ele, alguns, há uns anos, tinha escrito um livro sobre a expoliação de crianças online, ou seja, esta coisa dos perigos que há online e que as pessoas têm muito pouca noção. E na altura ele de facto ficou entusiasmado, mas eu não o via há anos. E se eu pensar nisto, de facto, ele se calhar não me via desde que eu tinha 15 anos, não faço ideia. E eu, com uma grande lata, cheguei à frente dele, falei-lhe do projeto e ele alinhou. E passado para aí uma semana ou duas, estava a desafiá-lo para ser do nosso conselho científico. E assim foi com todas as outras pessoas. O Dr. Augusto Carreira, com quem a Matilde também já vinha a falar há muito tempo, também aderiu logo ao projeto, deu-nos imensa força, falou-nos logo. Que bom que há alguém que está na prevenção e nós. Não, calma, nós ainda não estamos em nada, nós só estamos a ver o que é que vamos fazer. Mas aderiu logo e incentivou imenso. Depois também a Teresa Tomé Ribeiro, que é uma pessoa extraordinária, que me caiu ao colo também, fruto de uma conversa com uma filha dela, que é a Mafalda, que é a nossa amiga de infância também, e partilhei com a Mafalda e ela diz: ouve lá, tu tens é que falar com a minha mãe, porque a minha mãe fez um percurso parecidíssimo com aquilo que tu estás a fazer noutra área, fala com ela. Falei com a Teresa, alinhadíssima, quis imenso ajudar-nos e também a convidei para este conselho científico. Isto para explicar que todas as pessoas, mesmo as que estão agora mais recentemente no Conselho Científico, foram aparecendo assim como enviados por Deus. E, hum, e mesmo as pessoas que não são do Conselho Científico, estou-me a lembrar, por exemplo, da pessoa que nos faz a comunicação, o Pedro Viana, cheguei a ele de uma forma completamente improvável, tipo, alguém tem que me explicar quem é que está a fazer isto. Que era o Queima-te, que é uma página que ele tem no Instagram, que eu acho fabuloso, e descobri por portas travessas quem é que fazia, arranjei o número de telefone, liguei, lembrava-me algures dele na vida, com uma grande lata também lhe telefonei, perguntei, Pedro, ouve lá, tens alguém, algum dos miúdos que te estejam a ajudar a fazer isto, que nos possa ajudar a fazer o Instagram? E ele diz-me assim, não há miúdos, sou só eu. Eu fiquei surpreendida porque aquilo é um trabalho fabuloso. E eu disse, então olha, desculpa, este pedido que te ia fazer deixa de fazer sentido. E ele, não, não, mas diz o que é que se passa. Lá lhe contei todo o projeto em que estava envolvida e a desenvolver. E ele diz, mas eu tenho interesse em fazer-te isso. E eu fiquei muito surpreendida como é que ele vai arranjar tempo com a vida que tem para nos fazer o Instagram. E então é ele que nos faz o Instagram. Mas isto para explicar, de facto, eu atiro-me para as coisas, atiro-me para a frente, mas depois as pessoas também me vão caindo e Deus vai me enviando cada uma delas com muito cuidadinho e têm sido todas pessoas fabulosas. Também dizer que no âmbito mais prático apareceu também determinadamente e foi crucial hum, a Miriam, minha cunhada, que tem toda esta parte financeira com ela e que me deu a força para avançar para uma coisa mais séria. E que às vezes também precisamos destas forças, muito terra a terra, para nos dizer: eu vou-te ajudar, mas vou-te ajudar com números. Vais ver que isto, feito assim, assim, assado, vamos fazer contas e isto vai-te dar. Que é sustentável ou não é sustentável? Vamos desenhar um plano estratégico, tudo isto. Portanto, deu-me esta confiança. Também me apareceu assim. Por outro lado, também alguns, durante o processo, fomos desanimando, fomos perdendo forças, fomos percebendo se isto seria mesmo para continuar, fomos fazendo pausas, e algures aparecia sempre alguém a dizer: ouve lá, aquela vossa sessão não me sai de cabeça, mudei isto com o meu filho, mudei aquilo com a minha filha, já sinto mudanças fabulosas. Portanto, as pessoas com quem íamos cruzando foram-nos dando muita força.
Também fui encomendando isto a uma data de pessoas para rezar, portanto, padres, pessoas consagradas, e o mais possível fui, que conheço e que me são muito amigos, fui pedindo que rezem, rezem, rezem. Isto sem oração não vai a lado nenhum. Também tive a forte incentivo do meu primo Miguel, padre, e que estava já ele muito preocupado também com o que ouvia em confissão dos miúdos e tudo isto, portanto, também foi dando um grande incentivo que era preciso fazer, era preciso tocar nestes temas, nomeadamente das adições à pornografia e a toda esta parte mais que tem a ver com a moral, e portanto fui encontrando sempre esta frase, não eu, mas Deus, não eu, mas Deus, não eu, mas Deus. Ou seja, as pessoas iam me empurrando e esta frase persegue-me. E pronto, e tudo isto para explicar que estamos num ponto em que, de facto, já encontramos uma data de famílias, já atingimos um número enorme de adultos, um número enorme de crianças, já fomos a variedíssimas escolas e é muito recompensador todo este trabalho de tocar na vida das pessoas e perceber que as pessoas, lá está, Deus usou-nos como ferramentas, mas de alguma forma as vidas são tocadas pela mensagem que temos a passar, pela toda a parte científica com que sustentamos o nosso discurso, usamos uma linguagem super prática, mas tudo com dados científicos e as pessoas ficam um bocadinho desassossegadas, como eu fiquei no princípio, a fazer mudanças. Dizer também que este trabalho depois com o governo também tem sido engraçado. Foi mais uma ideia que Mariana, me temos 5 surgiu. minutos. Ai, olha, vou já acabar. Não, não, Esta 5 minutos ainda dá. Conta, conta. esta ideia que nos surgiu, que me surgiu de bolas, mas isto sozinhas não estamos a fazer nada, é muito pouco. E temos que meter leis e medidas em tudo isto, quer dizer, em todo o mundo está a acontecer leis e medidas e nós aqui com muito pouco a falar sequer sobre o assunto. Então comecei a disparar pedidos para todos os grupos com assento parlamentar para me receberem, para nos receberem e fomos apresentar a nossa sessão de uma forma muito resumida para que pudessem tomar medidas e, e pudessem repensar todos estes temas, mas com informação. Não há cá história de partidos, não há cá história de ora uns mais à esquerda, mais à direita, e também tem sido giro, como tenho encontrado amizades e pessoas que se motivam com o nosso trabalho dentro desta área política que a mim era perfeitamente desconhecida para mim. E pronto, eu não sei dizer se isto é um trabalho que contribui muito para o meu caminho de santidade. Aquilo que sei é que de facto me sinto mais perto de Deus a fazer este trabalho e que vou tendo esta consciência diária que não sou eu, mas é Deus que me está a pedir tudo isto e também peço e rezo todos os dias sobre este tema. Tenho consciência que é na Eucaristia que também vou receber muitas forças e sentido para este trabalho. E como algum padre aqui há muito pouco tempo me disse, ou ouviu dizer, não me disse a mim, numa palestra, numa homilia, não sei, dizia: não há melhor negócio que sentir Nosso Senhor, que seguir Nosso Senhor. Somos felizes quando o fazemos. Podemos querer fazer alguma coisa, mas quando é Deus que quer que nós façamos, a conversa é outra. E portanto, eu achei muito engraçado, de facto, não há melhor negócio que seguir Nosso Senhor, e é isto que eu vou tentando fazer. E se nós soubéssemos sempre isto, a nossa vida era muito mais simples, não é? Nem sempre temos esta noção, nem sempre temos esta consciência, e, e acho que a solução, no meu caso, passa muito pela oração, passa muito por entregar as coisas a Deus, passa muito por abandonar tudo isto nas mãos de Deus. A Inês pediu-me para contar um tema, acho que ainda um episódio, ainda tenho aqui 3 minutos. Não sei se ias contar uma coisa, Inês. Não, ia dizer mesmo isso para contar, sim, sim. Sim, ia contar este episódio, então, que de facto num colégio onde nos pediram para fazer uma sessão específica para miúdas de 11º ano, uma turma muito revoltada, uma turma muito mal com elas próprias e más umas para as outras, e portanto aquilo era de facto um ambiente tenso. Pediram-nos se nós podíamos ir lá, nós fomos. E foi espetacular perceber, desde logo, que isto que nós pedimos, envolvimento de pais, professores e alunos, é essencial, não é? Portanto, estes três grupos precisam estar informados, capacitados com o mesmo tipo de informação para tomarem decisões, e a professora estava muito motivada, a professora pediu-nos muito que lá fôssemos. E, de facto, a turma ouviu-nos e foi brutal ver aquela reação das miúdas, umas delas meias comovidas, com as lágrimas nos olhos,
e a sentirem que tudo o que nós estávamos a falar sobre a adição, sobre a maldade que há na internet, os TikToks, o vício, tudo isto, que elas estavam todas a viver aquilo, as maldades que gerava entre elas, viu-se a tocar-lhes no coração e a quererem mudar. Passado um mês voltámos a esta escola e a professora disse-nos que de facto elas tomaram medidas espetaculares e quiseram muito fazer mudanças na sua vida e que já se estão a ver estas mudanças nas relações sociais que têm e nas notas. É brutal, é espetacular. E portanto, nós depois também, Deus dá-nos estes repousados, dá-nos logo a recompensa também muito rapidamente. E portanto, acho que era este o episódio, não era, Inês? Sim, sim, era. Sim. Pronto, não sei se queres que eu diga mais alguma coisa, por mim, acho Ah, que já acabei, tinha preparado. temos um minuto, Mariana, obrigada. E nem de propósito, o nosso próximo passo a passo é sobre o Carlo Acutis. Portanto, isto está-se Ah, tudo alinhado, Deus não estás a está ver? distraído. Não Não está. nós, mas Deus. Exatamente, E espetacular. pronto, também aqui para deixar a mensagem que a Mirabilis tem um site, tem um Instagram, tem muitos recursos e que está disponível para ajudar muitas crianças, muitas famílias a esta missão, mas que Sim. também precisa de ajuda, não é? Portanto, todas as pessoas que quiserem colaborar em espécie ou em dinheiro, faz todo o sentido e faz toda a diferença também nesta missão que a Mariana e a Matilde personificam, mas de facto que também é de todos nós de transformar este mundo. Mariana, obrigada. Obrigada Obrigada, também a Inês. todas. Obrigada, Mariana. Nada, Obrigada. beijinhos. Beijinhos, Beijinhos. beijinhos.